acrescenta mais. Então, se nós cremos e tivermos fé e confiar, você pode ter certeza que tudo que você busca de Deus, você vai receber no nome de Jesus. Amém, igreja? E ainda mais vem um louvor, né? Que nós temos que apagar da nossa mente todas as outras vozes e ouvir somente a voz de Deus. E eu quero pedir através, né, dessa oportunidade, desliga todos os pensamentos da sua mente hoje. Esqueça de tudo que você passou no seu trabalho, tudo, e você vai ouvir somente a voz de Deus agora. Amém, igreja? Quem ama Jesus aqui? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, eu gostaria que você que quer acompanhar a mensagem que eu estarei lendo hoje está no livro de Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 20. Livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 20. Aleluia, Jesus. Deve ter uns 3 meses que eu não estou pregando a palavra de Deus em público, né? Mas eu estou sempre buscando, orando, estudando a palavra junto com a minha esposa. E esse tempo que eu estou não é porque Deus não quis, é porque eu tentei me esconder esses tempos atrás, só que não deu não. Eu não consegui. E Deus está mostrando, está falando, aonde eu vou não tem como. Deus sempre fala, tem um cajado na sua frente, olha, você tem um chamado, o irmão chamou onde eu fui no culto a primeira vez, nunca me viu na vida, falou, vem aqui pastor, trazer uma mensagem. Eu falei, não é possível. Eu falei, Deus me dá, eu tenho que trazer. Então Deus me deu a oportunidade, eu não vou rejeitar ela, né, igreja? A mensagem que eu estarei lendo diz assim, versículo 20, capítulo 11, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Diga glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar e permaneça com a sua Bíblia aberta. Essa mensagem é algo poderosa, porque nesta mensagem Deus vai nos ensinar, e aqui nesse ensinamento ele está repreendendo as cidades que ele operou muitos milagres. Para você entender, nós vivemos assim, oramos, clamamos, adoramos, choramos, mas muitas das vezes o que nós apresentamos para Deus são os problemas que nós estamos passando. E todos os problemas que nós apresentamos para Deus com fé, Ele resolve os problemas, sim ou não? Ele resolve. Exemplo, uma enfermidade. Se você clamar a Deus, buscar a Deus e mostrar a sua fé, Ele cura. Ele cura. Mas eu quero que você entenda que o milagre que você recebeu, que eu creio que todos aqui já receberam algo da parte de Deus, e você tomou posse através da fé, entenda uma coisa. Deus aqui, Jesus Cristo, estava repreendendo essas cidades. Por quê? Porque todas elas, muitas pessoas, alcançaram de Deus o milagre. E Jesus está repreendendo ela, pastor, porque elas receberam o milagre? Não. Porque elas tomaram posse daquilo que elas queriam, e elas esqueceram de dar ouvido à voz de quem? De Deus. E a Bíblia diz que elas não se arrependeram. Elas não abandonaram as práticas que elas tinham. Em outras palavras, elas só queriam adquirir aquilo que Deus estava dando, mas elas não queriam receber aquilo que Deus estava oferecendo, que era a palavra de vida e vida eterna. Glória. E por isso veio a repreensão. Muitas pessoas estão apegadas pensando, quanto mais bênção eu receber da parte de Deus, eu tenho a minha salvação garantida. E não é isso. Não é assim. Porque nesse momento Deus está repreendendo pessoas que Ele abençoou. Ele está repreendendo pessoas que alcançaram dele milagres. E aqui ele fala com todas as palavras, aonde ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. O que eu entendo com isso? Muitas pessoas, ao ouvirem a voz de Deus, estão tampando os ouvidos. E quando você tapa os ouvidos para não ouvir a voz de Deus, automaticamente você fecha os seus olhos. E uma pessoa com olhos fechados, ela não consegue ver.
acontecendo na vida dela, na frente dela. E o que Deus ele quer que nós venhamos fazer é ouvir. Lembra do exemplo de Marta e Maria. Ele não quer que você fique preocupado com os afazeres. Ele quer que você se preocupe com aquilo que vale mais a pena. Aquilo que de fato vai mudar a sua vida por completo. Porque escuta, eu já vi muitas pessoas recebendo milagre. Já vi muitas pessoas sendo curadas de câncer. Já vi muito paralítico andar, cego enxergar. Eu já vi com os meus próprios olhos. Mas eu já vi essas pessoas que alcançaram as bênçãos de Deus ir embora. Então entenda que o milagre, ele não vai segurar você na presença de Deus. Mas se você abrir os seus ouvidos e abrir os seus olhos, você vai permanecer no caminho. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Mas para você saber, você tem que ouvir. Eu sou a verdade e também a vida. Como você vai saber tudo isso se você não abrir os seus ouvidos? E como você vai se arrepender de algo errado se você não está ouvindo aquilo que Ele está te dizendo? Porque para você tirar da sua vida, primeiro você tem que ouvir, para depois enxergar. Porque você vai cair em si, você vai dizer, agora eu entendi, Senhor. É isto aqui que está atrapalhando a minha vida. Agora eu estou enxergando. Porque você deu ouvido à voz de Deus. E o que Deus ele quer de nós é isso. A Bíblia fala que aquele que me ama não é aquele que tem mais bênçãos. Aquele que me ama é aquele que me obedece. É o que diz a Bíblia Sagrada. É o que diz o Evangelho de Deus. E a Bíblia fala mais para você entender. No versículo 21 diz assim, ó: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Agora imagine o exemplo que Deus está dando para aquele povo que Ele operou milagres, que Ele levou o Evangelho para elas, dizendo, se Tiro e Sidom tivessem recebido o que vocês receberam, eles teriam se convertido, eles teriam se arrependido com o pano de saco. E estudando a palavra, eu fui pegar um exemplo, que todo mundo creio que sabe, que é a mensagem de Jonas. Eu não vou voltar lá atrás, mas no Novo Testamento tem ainda Jonas. A Bíblia fala que ele foi numa cidade chamada Nínive. Depois de ter acontecido tudo aquilo, ele ser engolido, não quer obedecer, ele foi pregar lá. E a Bíblia fala que infelizmente aquela cidade estava já para ser destruída, porque ali foi dada uma ordem de Deus. Não foi um homem que profetizou, Deus falou que seria destruído. Só que a Bíblia fala que ele foi lá e pregou a palavra. E aquele povo ouviu. Aquele povo o quê? Ouviu. E ouvindo enxergaram os seus erros. E tiraram os erros, aquilo que eles faziam que desagradavam a quem? Eles se removeram da vida deles. E a Bíblia fala que eles se humilharam com o pano de saco e se arrependeram. E Deus se arrependeu do mal que ele pensou em fazer. Imagina isso. O que eu estou dando de exemplo para você aqui é para uma cidade que alcançou de Deus milagres, que recebeu de Deus maravilhas. Eu não estou falando de cidades que desobedeceram, eu estou falando de cidade que foi abençoado pelo poder de Deus. Igual nós somos, e agora, Deus? Igual nós somos. Abençoado por Deus em todas as áreas da vida. E aquela que às vezes ainda não está do jeito que você quer, continue buscando que Deus vai resolver o problema. Mas entenda isso. Nós temos que parar para ouvir a voz de quem? Quando eu vou pregar em algumas igrejas, e algumas pessoas me perguntam assim, pastor, você pode pregar na minha igreja? Eu falo sim, mas antes procura o meu canal para você ver como que Deus me usa para pregar. Porque infelizmente muitas pessoas às vezes não aceitam a forma que eu prego. Eu não prego desse jeito porque eu quero, eu prego desse jeito porque Deus me fez assim. Para me mudar, eu vou ter que parar de fazer o que eu faço. E eu amo fazer o que eu faço. É falar de Jesus para as pessoas. Não é só na igreja, em qualquer lugar que eu vou. Eu falo desse Deus. Eu falo do amor dele. Mas a forma que Deus me usa é um pouco diferente. Mas não é diferente para atrapalhar você. Pelo contrário, é diferente para fazer você se aproximar cada vez mais dele.
A repreensão é o amor de Deus. Ele mesmo diz: eu só repreendo quem eu amo. E eu conheço pessoas que não aceitam a repreensão de Deus, quer dizer, não quer ser amado pelo Senhor. Quando eu era mais novo, às vezes eu rejeitava a repreensão da minha mãe, dos meus pais. O que aconteceu? Eu apanhei lá fora. E hoje, o que você faz? Eu ouço a voz do meu Deus. Por quê? Eu não quero apanhar mais. Eu não quero. Porque o mundo, a vida, ela não perdoa, meu irmão. Ela bate e bate, sem parar. Ela bate hoje, amanhã você acorda e está te batendo de novo. Até o dia que você aprende. E Deus não quer que você aprenda dessa forma. É por isso que Ele deixou aqui, a palavra dele. Para todo aquele que ouvir e obedecer, esse seja bem sucedido. Amém. Esse seja bem sucedido. E a Bíblia diz mais, continuando, versículo de número 22, diz assim, e contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós o quê? Vós outros. Agora imagina isso. O rigor vai ser menor para essas cidades, que a gente pensa, não, esse povo só fez coisas ruins, essas pessoas só fizeram coisas que desagradaram a Deus. Sim, eles fizeram, mas eles não receberam milagres, eles não receberam a palavra que nós temos, eles não receberam a promessa do Espírito Santo que temos hoje, eles não receberam nada. E por isso Jesus está dizendo, se eles tivessem ouvido e recebido o que vocês estão recebendo, eles se converteriam, eles se arrependeriam e mudariam a vida deles como estão. Mas é uma questão da gente ouvir. Deus, Ele fala, uns ouvem, outros não. Da mesma forma que nós sabemos que a semente é semeada, umas vai cair em pedras, outras vai cair em espinhos, sim ou não? E outra, infelizmente, a Bíblia fala que o inimigo vem e pega e leva embora. O que é isso? A palavra foi pregada, mas ele veio e tirou de você. Nós temos que deixar a palavra de Deus, que é a palavra que temos que ouvir, dar frutos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que aceitar a palavra. Às vezes pode doer, mas essa dor que nós sentimos através da repreensão vai trazer resultados maravilhosos na sua vida. Vai trazer resultados maravilhosos. Porque Deus repreende, porque Ele sabe o que vai acontecer daqui a um mês na nossa vida. Ele sabe. Nós não sabemos, mas Ele conhece. E o que Ele faz? Ele repreende, porque Ele acredita que você está ouvindo. E ouvindo, Ele sabe que você vai enxergar. E enxergando, você vai remover da sua vida aquilo que às vezes não está agradando a Ele. E você vai ver, começar a enxergar que aquilo que às vezes estava dando errado hoje vai começar a dar certo amanhã. E nem você vai entender. E quando você receber, você vai falar, agora eu estou entendendo. Porque o Espírito Santo, ele se aproxima e faz você lembrar. Lembra daquilo que você removeu da sua vida? Era aquilo que estava te atrapalhando. Era aquilo que estava fazendo você se estacionar. Era aquilo que estava fazendo você impedir você de às vezes alcançar a bênção que você está buscando hoje. Mãe, pelo seu filho. Esposa, pelo seu marido. Você que está estudando, que vai procurar um bom emprego, às vezes é aquilo que vai impedir você de alcançar essa porta aberta. Mas Deus, Ele está falando. Mas poucos são aqueles que ouvem. Aceita aquilo que Deus está te entregando hoje. Fica aos pés de Jesus Cristo. E só observe a voz dele. Ouça. Você tem que ouvir. Mas pastor, não, mas o senhor está errado, o senhor está muito errado. Eu primeiro tenho que ver. Não. Aí vai ser um Tomé da vida. Você tem que ouvir. Você tem o quê? Ouvir. E ouvindo você acredita. Acreditando você ativar o chamado fé. E a fé chama a atenção de Deus. A Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Você pode tentar de outras formas, mas sem fé é impossível. Você só tem que acreditar no que você está ouvindo. Aquele cego disse, Jesus, filho de Davi. Ele não enxergava, mas ele ouvia. E foi suficiente para alcançar aquilo que ele precisava. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Nós temos que abrir o nosso coração para receber o que Ele está nos dando. Nós temos que abrir o coração. E Ele diz mais. Não quero demorar muito com essa pregação. Diz assim, versículo número 23. Outro exemplo que Ele vai dar. Tu, Cafarnaum,
elevar-te-ás porventura até os céus? Jesus dizendo, fazendo uma pergunta para eles. Aqui nesse momento ela está se exaltando, ela está o quê? Se exaltando. E a Bíblia fala que todo aquele que se exalta será o quê? Escuta isso, gente. Pastor, mas por que Jesus falou essa palavra? E por que esse povo estava se exaltando dessa forma? Jesus, ele escolheu aquele lugar para morar. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Jesus morava lá. A maioria dos milagres que ele operou foi naquele lugar. E olha o que ele vai dizer para essa cidade chamada Cafarnaum, aonde ele morou, aonde ele operou vários milagres. Olha o que ele vai dizer. Responder, ele perguntou e ele mesmo respondeu: descerá até o inferno. Ela pensando que vai subir até onde? Aos céus. E Jesus está dizendo: você vai descer. Não é profeta que está falando aqui, é Jesus Cristo. Vou repetir. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma, olha o exemplo que ele vai dar, em Sodoma, se tivesse operado os milagres que se em ti fizeram, teriam eles permanecido até o dia de quê? De hoje. Agora escuta o exemplo que ele vai dar. Sodoma. Sodoma foi destruída com fogo e enxofre, sim ou não? Agora imagina. Ele está falando para a cidade aonde ele escolheu para morar. Se você for ler a Bíblia, você vai ver lá. Ele desceu para morar em Cafarnaum. Ele morou lá. A maioria do tempo de ministério que ele teve, ele morou lá. Ele ensinou lá. Ele operou os milagres lá. E nem isso fez com que o povo se convertesse. Agora imagina essas coisas. Quando eu li essa mensagem, eu falei assim: meu Deus, o Senhor morou lá. O Senhor operou os milagres lá. O Senhor curou lá, e aquele povo não creu ao ponto de se arrepender, porque tomar posse de bênção eles tomaram. Receber milagres eles receberam, mas se converter não. Já parou para perceber que todas as pessoas que Jesus repreende são as pessoas que acham que têm intimidade? A Bíblia fala que estarão sentados à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia fala que muitas pessoas estão sentadas lá. Já estão lá, vai ter que dar licença, vai ter que sair. Ao ponto de pessoas que vão vir do oeste, de todos os lugares, vão tomar lugar e eles vão ter que estar fora. Estava sentado, vai sair para dar lugar para outras pessoas e eles estão lançando fora. Aquelas pessoas que têm intimidade são pessoas que mais serão repreendidas. Elas acham que têm intimidade. São aquelas que vão chegar perto e falar assim: mas Senhor, o Senhor me conhece não? Eu expulsei em teu nome, o Senhor não lembra não? Ele vai falar: não lembro. Você lembra que o Senhor me curou de câncer? Não lembro não. Ele vai falar assim: arreda-te de mim, pois eu não te conheço. São pessoas que acham que têm intimidade. Acham. E Deus não quer que você ache. Ele quer que você tenha certeza. E como eu tenho certeza, pastor? Amando Ele do jeito que Ele quer. Não da forma que nós queremos oferecer, não. É a forma que Ele quer. E tem escrito na Bíblia como Ele quer. A resposta que eu vejo na minha vida inteira: aquele que me ama é o que me obedece. Acabou. Como que eu, Jefferson, sei que eu amo a Deus? Eu obedeci a Ele. Na hora que eu erro, eu falo: Deus, eu não te amei. Aqui eu fui fraco, eu não te amei. Quer ver um dia que eu não amar minha esposa? Vai ser o dia que eu traí ela. Eu não te amei. Porque infelizmente fui fraco aí. Não te amei. Então as pessoas têm que começar a entender dessa forma. Porque se nós entendemos dessa forma, você não vai, exemplo, eu não vou trair minha esposa por causa dela. Eu não vou trair ela por causa do meu Deus. Porque eu amo Ele. Porque se fosse ao contrário, meu irmão, não dá não. Mas porque eu coloquei Ele primeiro, eu penso nele primeiro. Eu amando a Deus, eu consigo amar as outras pessoas. E se eu falar que eu amo pessoas e não amo a Deus, eu estou mentindo. Porque o amor verdadeiro vem dele. É Ele. Então nós temos que começar a entender desta forma. Se nós começarmos a entender dessa forma, o nosso coração vai estar aberto sempre. Os nossos ouvidos vão estar sensíveis sempre para ouvir a voz de quem? É como diz o louvor: se não ouvir a voz de Deus, eu morro, meu. Mas se eu ouvir a voz dele, eu vivo. Diga glória. Eu vivo. Então nós temos que estar atentos à palavra de Deus.
Nós temos que abrir o nosso coração para receber aquilo que Ele está nos dando. E eu vou dizer para você uma coisa: toda vez que eu leio a Bíblia, independentemente da mensagem que eu ouço, Deus sempre me repreende. Sempre me repreende. Eu acho que é por isso que eu prego dessa forma. Sempre me repreende. Aí às vezes Deus já me fez eu pensar: filho, se todos são pecadores, como que a palavra não vai repreender? Se todos nós pecamos, todos nós somos destituídos da glória de Deus, por que a palavra não repreenderá ninguém? A Bíblia fala que a palavra dele é como uma espada de dois gumes, que tem poder de dividir a alma no meio, o espírito. Então às vezes vai doer um pouquinho, mas fique em paz. A Bíblia fala que quando você estiver dormindo, Deus está cuidando, e amanhã vai fazer você acordar sorrindo. Mas você tem que aceitar, estou doendo, mas sim. Não estou falando daquilo que o homem está falando, estou falando daquilo que Deus está dizendo para você. Aceita. Porque imagina, a maior dor não é quando você pediu para Deus um milagre e às vezes Ele não te respondeu da forma que você queria. A maior tristeza vai ser um dia você estar numa fila e você saber que o seu nome não está lá. Vai ser a pior coisa que existe. Você está lá na fila, lá esperando, todo felizão, e ele vai: não, seu nome não está aqui não. E aí? Você vai fazer o quê? Vou clamar o meu advogado, ele já está lá, já ele está vendo. Não tem como fazer mais nada, gente. A oportunidade que nós temos se chama hoje. Não é amanhã, é hoje. Se você ouvir a voz de Deus e aceitar aquilo que você está ouvindo e se arrepender, Ele virá. E quem estiver te atrapalhando, eu falo espiritualmente, vai cair por terra de todas as formas. A Bíblia fala que por um caminho o inimigo entra, só ele entra. E esse caminho que ele entra se chama desobediência. É a única forma. Mas a Bíblia fala que quando Deus entra, Ele escolhe 7 caminhos para fugir, porque não dá para ficar lá. Não dá para ficar. Então hoje é a oportunidade que nós temos. Nós temos que pegar esse exemplo aqui e falar assim: Deus, eu não quero isso. Eu não quero ser só aquela pessoa que recebeu todos os milagres. Eu não quero ser aquela pessoa que foi rica. Não estou dizendo que você não possa ser. Não que você só seja só isso. Mas que você alcance muito mais do que isso. Além da cura tem a salvação. Além da prosperidade tem a salvação. Além de um casamento tem a salvação. Então entenda que o projeto é a salvação. E as outras coisas Ele vai acrescentar para você. Ele vai acrescentar a você. Mas você tem que crer. Nós temos fé demais. Quem já recebeu algum milagre de Deus? Algum milagre? Você só recebeu por causa da fé que você tem. E quando você recebeu, porque você insiste. O que Deus Ele quer que você faça é que você insista também com a palavra. Insista com ela. Amém, Jesus. Mas tem alguma coisa tentando impedir. Insista amanhã de novo. Mas amanhã vai de novo, vai de novo. Vai chegar uma hora que Ele não vai resistir, não, Ele vai embora. E a palavra de Deus vai entrar e vai mudar a sua história completa. Mas depende de você. Depende de nós. Se nós aceitarmos, Ele vai entrar. Aquela mensagem que Ele está na porta, Ele está o quê? Você vê que Ele é educado, Ele não abre e entra de uma vez não. Quem faz isso é o diabo. Quando Ele vê a porta é aberta, Ele já entra, destrói tudo. Ele não, Ele para. Se alguém ouvir a minha voz. Está ouvindo a palavra? Se alguém o quê? Ouvir. Essa é a chave completa. Meu Deus. Se você ouvir essa voz, Ele virá e ceará com você. E você vai cear com Ele. Glória a Deus. Mas você tem que ouvir. Lembra do carteiro quando você compra alguma coisa lá na internet? E às vezes ele passa na sua casa: ô fulano, aí quando você chega na porta já está virando esse livro do outro lado. Você não ouviu, e às vezes então ouviu tarde demais. Não deixa que seja tarde demais a palavra ouvida por você de Deus. Não deixa, gente. Quando Ele chamar, imediatamente fala assim: ó, eis-me aqui. Mas pastor, Deus pediu, doeu demais. Abraão também sentiu isso aí, doeu muito nele. Mas Deus proveu. Deus o quê? Proveu. Ele não vai pedir para você uma coisa que você não conseguiu, que você pensou. Não, nada disso. Ele vai colocar o Espírito dele em você e o Espírito Santo vai trabalhar. Olha, tem como você fazer isso? Ele vai fazer.
Ninguém vai te pedir. Ele vai trabalhar na sua mente. E você vai abrir o coração. Quanto mais você abrir, mais ele vai ter autoridade. Mas se você fechar, infelizmente, ele vai ser aquela segunda voz que você vai ouvir. Que a voz dele seja em primeiro lugar na sua vida. Amém, igreja? Você não está triste, não, tá? Eu vou terminar, diz assim, ó. Versículo 24. Vou terminar agora. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Vai ser pior. A gente vai falar assim, nossa, não foi destruído porque eles eram errados, eles pecavam, faziam um monte de coisa que desagradava a Deus. A Bíblia fala que o julgamento das pessoas de agora vai ser pior do que eles. Porque se eles tivessem ouvido, se eles tivessem visto ou recebido o que nós recebemos, eles estariam para lá até hoje. A cidade de Sodoma existiria até hoje. Se você for ler de fato a história de Sodoma e Gomorra, eles tentaram imitar Abraão, só que eles fizeram de forma errada. Eles começaram a adorar outros deuses, aí foi ruim demais. Foi muito ruim. Porque eles não sabiam, eles não tinham instrução. Eles não tinham o quê? Eles não tinham, e nós temos aqui tudo. Eu posso dizer que nós temos no Antigo Testamento e temos aqui a tradução através do Novo, de tudo que tem na Bíblia. De tudo. Só basta nós queremos um dia tirar um tempinho para falar assim, hoje eu não vou assistir o Netflix não, vou ler um pouquinho a Bíblia. Mas você está falando que eu não posso assistir não estou falando disso aí não. Estou falando assim, hoje, por exemplo, quarta-feira, eu vou assistir a Bíblia e você vê. E você vai ver que a sua vida vai começar a florescer. Vai dar muitos frutos. E você vai falar assim, mas foi só por causa disso. Sabe aquela coisa que a gente fala? Se eu soubesse antes, eu já tinha feito isso antes. Mas você sempre aquele choque de realidade. E você vai falar assim, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha feito há muito tempo. O tempo chegou, amém? Chegou. E o tempo da oportunidade se chama hoje, amém? Eu até coloquei aqui um exemplo, né? Eu acho que está no livro de Mateus, capítulo 8. Deixa eu ver aqui, capítulo 8, no versículo 11. A Bíblia fala, né, que eu dei os exemplos aqui, eu só vou ler só os exemplos que eu dei. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão e Isaque no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, ó, você vê, pessoas já estão dentro, que os filhos do reino serão lançados para fora. Agora imagina isso. Então nós não podemos só achar, olha, eu acho que eu sou, igual muitas pessoas, eu sou cristão e só botou na cabeça isso e pronto, e só vai falando isso para todo mundo. Não é isso, não. É viver a fé, gente. É viver a renúncia. Dói, mas é viver, fazer o quê? Foi o que nós escolhemos, sim ou não? Porque se nós não escolhemos Jesus, nós estamos no mundo fazendo aquilo que nós desejávamos. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós falamos, Senhor, pode tomar conta da minha vida. Fala para mim o que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Então às vezes Deus ele vai pedir para você, olha filho, isso aqui é ruim. Você vai descer, vai arrancar. Igual muitas pessoas pensam, não, hoje eu vim de um jeito, amanhã eu vou vir de outro. Não, se você não tomar a decisão e você escolher, não tem como ele fazer isso. Porque Deus nunca vai te obrigar a fazer nada. Nunca Deus vai te obrigar a fazer nada. Nunca. Nunca. Na sua vida, nunca. Se alguém te obrigar, pode ser, não foi Deus, é outra coisa. Deus não. Deus sempre vai te capacitar. Mas até aquilo que você não tem, quando Deus ele te pega, ele te dá. Não foi o que ele fez com Abraão? Eu quero seu filho. Chegou lá, tinha lá um cordeiro lá. E ele sacrificou. Então escuta. Fé é fé. Amém, igreja? Amém. Se você crê nesse Deus e dá ouvido a partir de hoje, você vai começar a enxergar. E enxergando, você vai começar a se arrepender. E se arrependendo, você vai começar a renunciar. Diga agora a Deus. Renunciar. Aí você vai chegar no ponto que Deus quer. Que é amar Ele acima de todas as. Aonde entra a renúncia. Às vezes você gosta muito de alguma coisa, mas Deus, eu amo o Senhor muito mais do que isso aqui. Vai doer um pouquinho, você sentir falta às vezes, mas o Senhor vai suprir todas as necessidades. E quando eu supre, você vai nem sentir falta, tá? Nem sentir falta você vai. Quando é Deus, nem falta você sentir mais.
Porque Ele vai apagar aquilo que você achava que era vida e vai te mostrar o que é vida de verdade junto com Ele. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração.